de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá?
compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Bom dia, povo de Deus. Olha, eu vou repetir uma coisa aqui que eu já falei umas 1000 vezes, mas eu não enjoei ainda de falar. Vocês me autorizam a falar? Gosto muito de estar aqui com o povo de Deus. Meus irmãos, é engraçado, eu costumo interpretar, né? Não vou falar, mas interpretar quando alguém diz assim: quando não for à igreja parece que a semana não começou, que a semana não passou, né? E tal. Eu caco meus botões, eu tenho a tentação de pensar assim: eu acho que esse aí vai à igreja tão mecanicamente que quando não vai, dá essa coisa, né? Mas sabe de uma coisa? Domingo passado eu não estava aqui, né? Estava lá na nossa congregação, lá em Passa Quatro. E sabe que eu senti a mesma coisa? Não foi exatamente, parece que a semana não começou, né? Eu vi bem que começou segunda-feira. Mas eu senti falta de estar aqui com os irmãos. Não senti falta da presença de Deus, não, que ele estava lá também, né? Mas senti falta de estar aqui com os irmãos. Que bom que a Esther está aqui. Eu acho que a Esther estava lá na classe da escola dominical, não estava não, Esther? Não, parece que eu vi ela descendo ali, mas domingo que vem te espero lá. Meus irmãos, bom estar com cada um dos irmãos aqui. E o nosso desejo hoje é que nós possamos, ao lermos o texto bíblico, né, vamos fazer uma reflexão baseada no Salmo 121, que o Senhor esteja falando diretamente da sua palavra com cada um de nós. Que o que nós precisamos é que Ele fale conosco, né? A gente falar com Ele, a gente fala muito, né? Mas às vezes parece que a gente não dá tempo para Ele falar. Você já conversou com alguém que fala, e quando você vai falar, tchau, e você esperou tão pacientemente para falar e o sujeito não te deu oportunidade? Eu desconfio que a gente faz isso com Deus também. A gente fala, e aí, quando Ele vai falar, a gente não presta atenção, né? Eu espero que não aconteça isso com a gente hoje aqui. Vamos orar.
Pai Celestial, te damos graças porque podemos nos reunir para te buscar, ó Pai. Nós temos necessidade de que o Senhor esteja falando conosco e nós estejamos ouvindo, estejamos entendendo. Ó Pai Celestial, ajuda-nos. Nós oramos a Ti no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, igreja! Coloque-se de pé nessa manhã alegre, onde estamos aqui para adorar o nosso Deus. Você também tem a oportunidade de, nessa hora, cumprimentar esse irmão bonito que está aí do seu lado, atrás de você, na sua frente. Se há alguém também aqui que você talvez conheça, vá até ela. Dê aquele abraço. Porque é bênção estarmos aqui em comunhão uns com os outros, juntos, para adorarmos o nosso Deus. Isso é maravilhoso. E é o Senhor que proporciona isso, essa comunhão que nós temos. E nós vamos juntos também fazer uma leitura bíblica responsiva, que vai falar sobre a santidade do nosso Senhor. Então é uma leitura responsiva. Terá um momento que eu vou orar, um momento que eu vou ler, um momento que a congregação também vai. Então vamos fazer essa leitura com todo o nosso vigor, com toda a nossa força. O Senhor reina, está vestido em majestade. A congregação? O Senhor tem estabelecido seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Ele seja a glória, o nosso Deus Todo-Poderoso. Somente o nosso Deus é aquele que nos merece por inteiro. Deus, somente Deus. Vamos declarar? Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar exige pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Aleluia! Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso, grandioso. Ele é o nosso Senhor. E nós estamos aqui para adorar a esse Deus todo-poderoso. Deus que é a essência das nossas vidas. Ele é a razão pelo qual nós cantamos, mas acima de tudo, pelo qual nós nos rendemos inteiramente a Ele. Jesus,
é a nossa essência. Ele é tudo que nós precisamos. E é por Ele que nós estamos aqui nessa manhã. Então erga a sua voz e declare. Quando o sol se vai, tudo se desfaz e eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Aleluia, Ele é a nossa essência. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência. A igreja declara mais uma vez: quero adorar-te, quero adorar-te. És o meu Salvador, Ele é a essência. Perdão, Senhor, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Senhor Deus e Pai, nós exaltamos o Teu nome nessa manhã, Deus, porque o Senhor é o único Deus, é aquele que é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. E Deus, sabemos que o Senhor quer a nossa entrega, as nossas vidas, que nós possamos em todo tempo nos render ao Senhor. Sabemos que a adoração
não é sobre canções, não é sobre a música em si, mas é sobre a nossa rendição completa ao Senhor. E que nós precisamos viver, ó Pai, ter uma vida de adoração a Ti, uma vida que leva o Teu amor, Senhor, pois esse é o nosso desejo. Deus, nós queremos Te adorar, nós queremos exaltar o Teu santo nome com as nossas ações, com as nossas palavras, com tudo que nós temos, ó Pai. Que onde quer que estejamos, que nós possamos ser exemplo, ser, ó Pai, de fato, diferentes nesse mundo que as pessoas enxerguem mesmo sem palavras, enxerguem em nós, discípulos verdadeiros do Senhor, Pai. Que nós possamos estar sensíveis a continuar ouvindo a Tua voz nessa manhã. O que o Senhor certamente tem para cada um de nós aqui, ó Pai. Toma os nossos corações, as nossas vidas, porque nós viemos nos render a Ti nessa hora. Essa é a oração do Teu povo, que ora em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar, queridos. Estamos aqui nessa... Opa, glória. Ó, estamos aqui nessa manhã, um clima de paz, né? Tava ali adorando o Senhor, quietinho, louvando. Não vou nem falar muito alto não, primeiro para não acordar o Zion e segundo para continuar esse clima de paz aqui, né? Hoje estamos com o pastor Eliezer de volta aí, Ellen. Nos comportamos bem semana passada, né, gente? Comportamos bem, direitinho, todo mundo na paz de Cristo. Começamos o culto, graças a Deus estamos aqui, porque o pastor Eliezer e a Ellen semana passada estavam lá na nossa congregação em Pinheirinhos, lá em Passa Quatro, fazendo a obra do Senhor, e estão aqui de volta. Eu queria chamar a Ellen aqui rapidinho para dar um breve relato, como é nossa congregação, dar um breve relato de quais foram as perspectivas que ela teve lá, a impressão, para passar para nós como igreja. Bom, a André adora um relatório, né? Então eu vou tentar elaborar aqui. Passa Quatro é uma congregação que já tem uma estrutura doutrinária muito bem delimitada. Pastor Daniel é muito ortodoxo nessas questões. Tem uma liderança forte, né? Pelo menos duas mulheres ali bem fortes na liderança, que é a Luciane e a Edelvaz. E a Edelvaz, ela faz o ministério infantil, além de outras coisas, ela assume o ministério infantil. Ela faz isso com muita excelência. E no domingo a gente ficou com ela, né? Ali na classe infantil, dividimos em 2 grupos, e ela falou sobre a criação de Gênesis 1. E não vou contar aqui as perguntas que as crianças fizeram, porque até agora eu não sei responder. E eu fiquei com os menorzinhos, e o meu papel foi mais ensiná-los a decorar no princípio criou Deus os céus e a terra. E foi edificante, e como que as crianças elaboram suas questões de maneira bastante organizada na sua mente, né? A criança, ela é lógica, né? E quando elas viram lá os animais vivendo com os adultos e tudo, aí uma perguntou assim: ué, mas o leão não morde ninguém, não? Né? E onde é que está o cachorro na criação? E coisas assim muito interessantes, mas sempre é muito bom e muito edificante estar ali com aquelas crianças dóceis, né? Não é que sejam sempre dóceis, mas ali, quando acaba o culto... Mas a gente também teve no sábado, um vídeo, um filme, né, que foi passado no sábado, que foi a Cine Pipoca, né? E o Eliezer depois fez deu umas partes, tinha umas partes que eram paradas, né? E aí ele fazia uma abordagem, uma reflexão sobre aquele tema que foi apresentado. Foi muito interessante também. E no domingo o culto, como eu fiquei com as crianças, eu não participei do culto, mas a gente sempre tem um retorno, né, da igreja, da congregação, e é sempre muito bom estar lá. Eu me sinto muito edificada, talvez mais do que eu levo alguma coisa para contribuir, porque você vê as pessoas empenhadas no evangelismo, empenhadas na educação cristã, empenhadas no ensino, empenhadas no aconselhamento, e a gente pôde participar do aconselhamento também. No domingo a gente ficou até tarde lá, no aconselhamento também. Então, assim, sempre tem o que fazer,
né? E como lá em qualquer outro lugar que se prontifique, né, servir a Deus, a gente sempre vai ter muito o que fazer. Mas quem vai lá, eu acho que é mais edificado do que quem não vai, porque lá a gente aprende como elas estão motivadas, né? E a motivação, ela é um gás, né, para a gente fazer com excelência. Então foi muito bom, André. É sempre muito bom, tá? E o André sempre deixa um convite. Quem quiser, né, ir, nós temos uma escala, né? Eu vou confessar que a gente ficou lá, mas a gente também teve aniversário de casamento, então a gente deu uma estendida até Caxambu, que a gente não é de ferro, né? E a gente foi ali também um pouquinho, né? Beber aquelas águas minerais e voltamos revigorados. Bebemos na fonte, né? Foi por isso que a gente não retornou de pronto, mas tem sido sempre muito bom estar lá e quem puder e quiser também ir na próxima vez é só entrar em contato, tá bom? Quero agradecer a Getúlia que ficou com o seu Elias, para eu poder ir, a gente tem que ficar com o meu sogro, né? Tratou bem você, meu sogro? A Getúlia tratou você bem? Não. Obrigada, André. Nada, obrigado a você. Passa 4 é a congregação da CIB Itaipu.
sexta-feira, 8 horas da noite, né, seu Nilton? Sexta-feira, orando também. Já nós temos orado muito pela irmã Maria Tavares, que está se recuperando de uma cirurgia no fêmur, pela irmã Luzia, que já está em casa também, graças a Deus. Assim como já oramos pela irmã Claridade dos irmãos nos seus dízimos e ofertas, e bênçãos que vêm sobrenaturalmente às vezes, né? Que Deus abençoe irmãos que contribuem também. Nós temos aí, pela glória do Senhor, esses ar-condicionado, tudo ofertado para o Senhor. A placa solar, oferta que o Deus preparou o irmão para ofertar para a gente. Deus tem feito grandes maravilhas, não para a gente ficar no conforto, mas para a gente trazer pessoas para serem alcançadas por Jesus. Nesse fresquinho é melhor do que no calorão, né? Então, estamos aí. O relatório fiscal está lá, só falar com o pastor, está na sala do pastor. Também, nosso recadastramento, aqueles irmãos que já fizeram o recadastramento com as secretárias, nós estamos fazendo a ficha completa. Ou você vai receber uma ligação, ou você vai receber um zap para completar. Ah, eu não me recadastrei. Procure a gestária aqui após o culto, dá o seu nome e telefone, né, que a gente dá um jeito de te recadastrar, porque para você fazer parte da CIB Itaipu. Também pedimos que você ore. Estamos com um projeto novo da zeladoria da igreja, um ministério de zeladoria para cuidar do que Deus deu pra gente. Nós temos que cuidar da melhor forma possível. Tem alguns irmãos que nós fizemos uma primeira reunião, esteja orando pra gente cuidar do que Deus deu pra gente. Também organizar, né? Não é pra o pessoal bagunçar também. A zeladoria serve pra dar uns pãozinhos pra ele, mas pra gente usar da melhor forma os recursos que Deus deu pra nós. Nossa juventude, uma coisa, tranquilo. CIB Jovens, mas não tô falando, né? CIB Jovens, 7 horas da noite, todo domingo, porque assim como a gente falou das crianças, as crianças, adolescentes e jovens não são o futuro da igreja, são a igreja. Se nós tratarmos aí como futuro, quando chegar no futuro, já ninguém trata eles como igreja, eles são a igreja, fazem parte do corpo. E nós valorizamos muito a presença dele. E para terminar, domingo que vem, vou estar lá em Pinheirinhos, minha semana de estar lá com minha família, conhecendo mais aquele povo bonito lá. Só para deixar também aqui, depois de Pinheirinhos, de fevereiro, já tinha combinado com o pastor, vou tirar umas férias, né? Férias, né? Eu vou visitar algumas igrejas de alguns amigos que assumiram outras igrejas. E não tô tirando férias de Deus, a gente tira férias do ministério, né? Algum domingo, de repente, eu vou vir aí pra. Você só vai me ver falando aqui, vai vir outra pessoa falando. Mas só pra dar esse só pra o André Papini ficou lá? Não, eu voltei, mas vou tirar uma férias do ministério. E também, no final do culto, tem uma cantina lá, da MCM, um salgado maravilhoso, que você vai comer e abençoar a nossa MCM. Nesse momento, vamos para o nosso momento de dízimos, ofertas, consagração dos nossos bens, das nossas vidas ao Senhor. Queridos, coloquem-se de pé mais uma vez, nós vamos ler a palavra do Senhor, e esse é um momento para nós pensarmos sobre gratidão também. O momento dos dízimos e ofertas é um momento de gratidão, de fidelidade, porque muitas coisas o Senhor nos tem proporcionado, tudo que nós temos vem do Senhor. Então vamos todos juntos ler Salmo 136, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, o nosso Deus é bom, sempre bom, misericordioso, bondoso, e nós rendemos graças a esse Senhor. Enquanto nós cantamos, você poderá estar vindo à frente, depositar seu dízimo, a sua oferta, aqui é o Pastor Finance. Tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder, és muito além do que eu posso entender. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder, és muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor, graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Somos gratos ao Senhor, declare por tudo que és, por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder, és muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor, graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Obrigado, Senhor.
família, por toda a cura, pela conquista de nós promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, por toda a cura, pela conquista de nós promessas, pelo teu grande amor por mim. Aleluia. Graças a Deus. Precisa sentar, queridos. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos tem proporcionado e também agradecer pelas vidas. Temos muitos visitantes aqui entre nós hoje. Façam um sinal, por favor. Bênção de Deus. Sejam muito bem-vindos aqui à casa do Senhor. Sintam-se à vontade em nosso meio. Eu gostaria também de saber se há aniversariantes, irmãos nossos que aniversariaram essa semana, completaram mais um ano de vida, um ano de casamento. Nós tivemos pastor Ellen. Podem também já subir, nós vamos orar. Completaram aí mais um ano de matrimônio para a honra e glória do nosso Senhor. A irmã Getúlia faz aniversário amanhã, irmã Getúlia. Vem aí também, irmã. Vamos orar pela sua vida. Nós nos alegramos com os nossos irmãos. O Senhor tem sustentado, tem mantido de pé. Pode subir, ficar aqui ao lado. E o Ezequiel vai estar orando agradecendo disso. E também desses irmãos tão queridos. Pai bendito, obrigado por esse dia. Nós louvamos ao Senhor porque temos mais uma vez a possibilidade de respirar, de adorar o Senhor e juntos exaltarmos o seu nome, meu Deus. Nós agradecemos também, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em cada uma das famílias aqui presentes, em cada uma das pessoas, em todos aqueles que contribuem para a sua obra, ó Pai. Que nada lhes falte, que nada esteja fora do lugar, ó Pai. Que nada venha a faltar em sua casa também, ó Pai. Que nós possamos ver a sua mão guiando cada um dos detalhes, ó Deus. Abençoe esse povo. Nós oramos agora também, ó Pai, por aqueles que completaram mais uma primavera durante essa semana e ainda completarão nessa semana que se inicia. Agradecemos também, ó Pai, em especial pela vida da irmã Getúlia, que é uma bênção em nossas vidas, que é uma bênção em nossa igreja, uma pessoa que sempre muito feliz, muito alegre nos recebe, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida da nossa irmã. Abençoa também, ó Pai, a vida do nosso pastor e da Ellen, ó Pai. Pessoas que tanto nos abençoam aqui, ó Deus. São 37 anos abençoando nesse lugar, ó Pai. E tantas coisas o Senhor já os fez passar, ó Pai. Mas sobre todas elas, eles têm sido vitoriosos. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado esse casal, que o Senhor tem abençoado cada um dos projetos que eles têm. Obrigado, ó Pai, pelos ciclos iniciados e pelos ciclos terminados, ó Deus. Obrigado pelas trajetórias que iniciaram e que concluíram, ó Pai. Obrigado pelas trajetórias que eles ainda estão, ó Pai. Sabendo que eles completaram cada uma delas, não pela força das mãos, mas porque o Senhor é com eles, ó Deus. Nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito e não existem palavras suficientes para expressar a gratidão que nós temos a Ti pela vida do nosso pastor e da Ellen, ó Pai. Obrigado por todos esses nossos irmãos que nos abençoam muito. Que o Senhor continue guiando-nos nessa celebração, que o Senhor fale conosco, que nós sejamos atentos a ouvir a sua voz e que cada dia mais, ó Pai, sejamos parecidos com o Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós tivemos esse momento de consagração, né? Estamos tendo esse momento de consagração. Hoje nós temos uma consagração muito especial, que é a consagração do presente que Deus deu ao Gabriel e a Thalita, né? O Zion. Mais um, né? Mais um. O primeiro presente foi o dom, né? Thalita, né? Pedir para o Gabriel e a Thalita o dom e o Zion. Sabe que esse momento, né, de consagração assim de um bebê, né? Ele não é só uma apresentação, né, da igreja conhecer, né? O Zion tem os olhos da Thalita, assim, né? Mas esse momento para a gente dizer ao Senhor como igreja e o Gabriel e a Thalita, né? Que nós estamos invocando o Senhor para que Ele cuide do Zion, Ele cuide dessa família, Ele cuide de cada um ali, porque o Zion vai enfrentar um mundo muito mais difícil do que nós enfrentamos, né? E nós precisamos desde hoje estar dizendo: Senhor, cuida dele. E talvez quando ele estiver adolescente, né, ou pré-adolescente, o mundo já vai estar muito mais difícil, né? E talvez para os pais, né, vai ser também muito mais difícil. Então nós vamos, nesse momento do Gabriel e o dom, se for possível, né? Pode deixar ele à vontade, assim, pode deixar, não tem problema, né? A gente tem o departamento infantil, tem uma classezinha lá para as crianças, manhã de noite, mas às vezes a criança quer ficar aqui com o papai e mamãe, né? E nós que somos adultos é que temos que saber nos comportar com a criança, né? E não querer que como criança tenha comportamento de adulto, né? Adulto fica sentado, e mais de vez em quando não levanta para ir no banheiro, para beber água, né? Para tomar cafezinho. Mas o dom não, ele está no direito dele, na idade dele, né? Então nós vamos orar ao Senhor. E será que ele vem um pouquinho no meu colo? Né? E de maneira muito especial a gente está também agradecendo
ao Senhor, porque a gravidez da Thalita teve momentos assim que exigiu muito cuidado, né? E depois o Dom precisou ficar mais um pouco, o Zion, né? Qualquer coisa vocês façam a tradução simultânea. O Zion precisou ficar mais um tempo no hospital, né? Mas graças a Deus está aqui. E olha, eu acho que ele vai ficar maior do que o Gabriel, hein? Não sei não, né? Vamos orar. A igreja está bom para o Zion. Pai Celestial, nós te damos muitas graças por esse momento, porque sabemos que em todo o tempo, desde que o Zion foi concebido, o Senhor esteve cuidando dele. Não temos dúvida, Senhor, de que o Senhor já tem propósitos prontos para a vida do Zion. E, ó Pai, invocamos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu cuidado sobre a vida do Zion, do Dom, da Thalita e do Gabriel, para que por todos os dias da vida de cada um deles, a Tua mão esteja sobre eles, cuidando e guiando, Senhor. Ó Pai, invocamos, Senhor, sobre os Zion, neste momento, que Teu Santo Espírito. A família recebe também certidão. Vamos fazer uma foto bonita também aqui. Olhem aqui para a Luísa no centro. Mais uma herança que o Senhor concedeu a essa família tão preciosa. Enquanto os familiares eles vão também se direcionar aqui à frente, vamos cantar sobre a bondade do Senhor, que nos segue, a fidelidade desse Deus que permanece. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga que a bondade nos seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, digo meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, você lê, declara novamente. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, digo meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mas pode ser claro que ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Nossa reflexão vai ser baseada aqui no Salmo 121. Esse grupo de salmos começam no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Todos eles têm uma espécie de subtítulo chamado Cânticos de Romagem, né? Romagem é um termo que é bem sinônimo, né, de romaria, e tem esse sentido, né, de um grupo de pessoas, né, se dirigindo a um templo, a um local de culto. Esse é o sentido, né? E esses 15 salmos, começando no 120 e indo até o 134, eles eram salmos que eram cantados, né? Eles eram cantados naquelas caminhadas que eram feitas quando o povo estava indo para aquelas festas em Jerusalém, né? Eram principalmente 3 festas, e essas, aliás, lá no livro de Êxodo, também no livro de Deuteronômio, né? Nós vemos que o Deus mandou Moisés, né, escrever que o povo
celebrasse, né, essas 3 festas que eram festas assim nacionais, né, que eram festas onde eram cantadas esses salmos, né, eram festas, a festa da Páscoa, né, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos, né. A festa da Páscoa para nós hoje é a ressurreição de Jesus, né. Para o judeu naqueles dias, a festa da Páscoa era a celebração da libertação do povo do Egito, né. A festa do Pentecostes, né, a festa das colheitas, era uma festa assim de consagração, né, e invocação da bênção de Deus sobre tudo que iriam fazer, desde o plantio até a colheita, né. E a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, né, era uma festa que eles saíam de dentro das suas casas, montavam uma barraquinha mesmo, ou se estivessem acampados, podia ser em qualquer lugar, podia ser no quintal, podia ser em outro lugar, e ficavam ali durante uma semana como forma de relembrar como havia sido a vida, né, dos antepassados quando estavam atravessando o deserto, né? E nessas festas que eram celebradas em todos os lugares, todo o território ali de Israel, mas a grande celebração era em Jerusalém, era no templo, né? E o povo era orientado, né, por lei de Moisés que pelo menos 3 vezes por ano celebrasse essas festas, né? Podiam ser outras festas. Então, o costume era que 3 vezes por ano o povo, na medida do possível, obviamente, ia a Jerusalém para a celebração dessas grandes festas. Eventualmente, ao invés de ir em alguma dessas festas, ia em outra ocasião, por alguma razão particular. Mas, seja qual fosse a festa, o povo começava a se encontrar nas estradas, né? Todo mundo indo para Jerusalém, né? Então, por isso fala cântico de romagem, né? Esse cântico de romagem que a gente vê nas nossas Bíblias como um título, né? Ele era um título, sim, só que na Bíblia hebraica, de qual nós tiramos o texto para a tradução em português, ela não vem como um título assim, não. Cada um desses salmos, né, lá 120 ao 134, começa lá no verso 1, cântico de romagem, né? Algumas versões trazem cântico dos degraus, né? Ou cântico, tem outro mas está aí imediatamente antes de eleva os olhos para o monte, cântico de peregrinação, né? Mas para nós, uma compreensão melhor, o hebraico não tem essa separação de parágrafo, de pontos de interrogação, tem de outra maneira, né? Então, para nós, foi melhor tirar do verso 1 e botar lá como um títulozinho mesmo, né? Mas é interessante que esse Salmo 121, de maneira assim, muito especial, ele para quem fazia aquela viagem, né? Para quem estava naquela viagem, ele expressava muito a realidade do que ele estava vivendo e vendo enquanto fazia a viagem. Porque ele estava vendo os montes, ele estava ele precisava ter a segurança de que o Senhor estivesse cuidando, né? Porque estavam numa viagem sozinhos, diante de grupo, mas sujeitos, né, a ataques, seja de animal, seja de ladrões mesmo, né? E o povo então caminhava ao mesmo tempo que o texto ele está falando de uma realidade visual, mas também de uma realidade espiritual, um paralelo assim quase perfeito, né? E esse salmo, quando a gente encontra nele ou aplica na nossa vida esse sentido espiritual, a gente não está fazendo nada fora do que realmente significa o salmo, né? Porque às vezes alguns textos ele tem um sentido, mas às vezes a gente pode forçar um pouquinho e fazer uma aplicação diferente, às vezes um significado que ele não tem na nossa vida, né? Um cuidado que a gente tem que ter. Isso começa a ficar muito perto de um misticismo, de uma coisa assim. Mas esse salmo, eu vou ler assim, meio que ao mesmo tempo, não vou ler corrido, mas vou fazer uma leitura apenas para mostrar como ele tratava a viagem em si, né? Depois então a gente vai voltar aqui para ver também o sentido espiritual que ele tem, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque qual o sentido disso para quem estava viajando? As estradas naqueles dias, né, elas não eram nem pelo alto dos montes
porque senão ele não poderia dizer elevo os meus olhos para os montes, né? Ele ia dizer baixo os meus olhos para os vales, né? Mas por que ele fala isso? Porque as estradas, elas não eram nem lá no fundo dos vales, né? E nem era pelo alto dos montes, né? Ela era mais ou menos pelo meio, né? Por uma questão de segurança mesmo, né? De proteção. O fundo dos vales, ele sempre primeiro a caminhada é mais difícil também, do mesmo jeito que se fosse andando pelos cumes, né? A caminhada seria mais difícil e também a caminhada seria menos segura, porque quem está lá embaixo, lá no fundo, tem uma visão menor, né? Do que vem pela frente, do que está por perto, né? De onde me virá o socorro? O viajante ia fazendo a pergunta e respondendo, né? Fazendo a pergunta de onde virá o socorro, por quê? Porque quem está fazendo essa viagem corre riscos, né? E pode precisar de socorro. Mas ao mesmo tempo, declaração: o meu socorro vem do Senhor, né? Aqui não tem nem dupla interpretação. Que fez o céu e a terra, né? Interessante que céu, tanto a gente tem, embora seja a mesma palavra, né? Céu azul, que a gente pode olhar ali, não sei se vai ver o céu, né? Vai ser só dúvida, mas a gente vê o céu, mas temos o céu também, no texto bíblico, a gente tem também o céu como lugar da morada de Deus, né? E então, aqui a gente, em português é a mesma palavra, né? Em inglês tem palavra para um e para outro são diferentes, né? O céu é a terra, né? A terra onde vivemos, né? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, né? Imagina, você está numa caminhada. Se você pisar de mau jeito, virar o pé, olha o problema, né? Fazer aquela caminhada com o pé direito complicou muita coisa. Pode ser uma coisa simples, se a gente puder ficar em casa, botar um girinho, né? E tal, fazer um repouso. Mas para quem está numa caminhada, numa estrada pedregosa, e era pedregosa mesmo, né? Não era areia, não era barro, não era nada do que a gente conhece por aqui quando a gente entra por aí em algum lugar, era areboso e pedregoso, né? Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, né? Algumas versões vêm não cochilará, ou não. Tem outro termo aí, não dormirá, vem mais abaixo, né? Eu vi uma outra versão que eu não estou me lembrando aqui agora, mas nesse verso 4 é certo que não dormita nem dorme, tosquenejará, era a palavra que eu tinha visto. Essa palavra lá, a palavra hebraica que está por trás, ela tem o sentido de sonolência. Deus não fica nem sonolento, né? Ele cuida de nós com toda a atenção, né? Nem sonolento, muito menos dormir, né? E o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O que significa isso? O Senhor é a tua sombra. Olha, você imagina naquela terra seca, quente pra chuchu. Alguns lugares só tem até a grama, ela é amarela. Até aqueles matinhos você tem que olhar com atenção, você não vê. Ele é da terra, né? Além de pouco escasso, é da cor da terra. E que beleza quando tem uma sombra, né? O Senhor é a tua sombra. Agora, por que a direita? Por que não pode ser a sombra da esquerda, né? Se o sol estiver do lado esquerdo, não vale, né? Deus não guarda. Olha, gostei de descobrir isso, sabe? Fui achar isso num texto, um livro de geografia bíblica em inglês lá, americano, complicado. Essa sombra, por quê? Porque a tua direita, né? Porque o lado direito é considerado o lado da capacidade de lutar, tanto de se defender quanto de se armar. Então, é do lado direito que vai a espada, é do lado direito que vai a ferramenta, é do lado direito que estão as maiores habilidades, a força, né? Então, o sentido de dizer que o Senhor é a tua sombra, né? Ele te guarda, ele dá o alívio, todo o alívio que você vai precisar, e ele está à sua direita.
Ele vai cuidar de você com toda a força necessária, né? Com tudo que for preciso. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite, porque Ele vai cuidar de você, né? O Senhor te guardará de todo o mal, seja dos ataques dos animais peçonhentos, de tudo, guardará a tua alma, fazendo aqui um paralelismo imediato, né? Com o sentido espiritual. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Saída e entrada de onde? Porque aqui guarda a saída e guarda a entrada. Essa era uma espécie de figura de linguagem usada naqueles dias, né? Em que hoje a gente usa a expressão de A a Z, por exemplo. Não, eu tenho uma coleção de remédios em casa de A a Z, né? Tem muito remédio, né? Tem todos os tipos de remédio. Ou então, fala a expressão alfa e ômega, que também é uma expressão bíblica, quer dizer, do início ao fim, né? Então, a tua entrada e a sua saída, desde que você saiu de casa para o início da peregrinação, até você chegar lá e entrar lá no templo de Jerusalém, o Senhor estará te guardando. Ele vai guardar a tua saída. É interessante que fala primeiro a saída, né? A saída, desde que você saiu de casa até você entrar lá no templo, né? E depois no sentido contrário, né? Desde que saiu do templo até você entrar em casa. Desde agora e para sempre. Ou seja, o tempo todo. O tempo todo. Interessante. Agora imagina, como quando o pessoal estava, a família inteira, parentes, né, aquele vilarejo inteiro, e quando eles falam vilarejo naqueles dias, muitas vezes eram 10, 20 casas mais ou menos próximas, né? E mais ou menos assim, uma aqui, outra ali no quarteirão, outra lá no outra atenção, é o vilarejo, né? E aquele povo, né, tinha todo combinado para fazer aquela viagem, então era algo que quando o povo saía de casa, né, já saía com o coração tocado por Deus, já saía com aquela expectativa de nós estamos indo para Jerusalém, já levava na sua mente aquelas preocupações, aquilo que já ia colocando diante do Senhor, né? Eu vou a Jerusalém e eu espero que o Senhor toque a nossa vida, nos ajude, nos abençoe nisso, nos abençoe naquilo. Então era uma viagem de muitos dias, podia ser 3 ou 4 dias, mas podia ser 15, 20 dias de viagem, né? Vários fatores poderiam fazer isso, não só a distância, mas o trajeto que seria percorrido e também as condições físicas do grupo, né? Então o povo estava fazendo essa caminhada já tendo em mente que estava se dirigindo para um encontro com o Senhor, né? Essa era a ideia, né? E interessante que quando a gente tem em mente, né, agora não apenas aquela ideia visual, né, aquela em mente isso de mais concreto, né, um povo caminhando junto, fazendo uma viagem caminhando, né? Agora, olha o sentido espiritual e a composição, a inspiração de Deus para o escritor aqui, porque o Salmo 121 aqui especialmente não indica, né, quem é o autor. Vários deles são de Davi, um é de Salomão e outro simplesmente não diz quem foi o escritor inspirado por Deus para isso, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Isso aqui nos faz, nos lembra, né? Nos chama a atenção de que nós precisamos levantar os nossos olhos, seja em que momentos forem, né? A gente precisa levantar os nossos olhos, para buscarmos ao Senhor. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? O Senhor não é qualquer um que foi construído pelas mãos humanas, nem qualquer um que foi criado na mente humana, resultado de alguma especulação qualquer, né? Mas foi o Senhor, o Senhor Deus, que criou tudo que nós vemos, os céus e a terra. Mais uma vez a gente vê aquela figura, tudo, né? Desde lá de cima até aqui embaixo, tudo o Senhor criou. Então, é este Senhor que vem em nosso socorro. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não vai permitir
que nenhum acidentezinho te atrapalhe. Ele não vai permitir. É certo que ele não se distrai, não cochila, não tira a atenção de você. Ele, muito menos ele dorme, porque ele cuida todo o tempo de você. Ele te guarda e ele faz sombra sobre você. Lembra, nós pode parecer estranho, né? Mas, ou seja, sabe quando começa a ficar difícil a caminhada, né? Imagina você correndo uma maratona, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um maratonista lá de Xambu. E imagina depois de 10 quilômetros, 20 quilômetros, e ele já correu 217 quilômetros. Ele tem todo o recorde dessa corrida, chamada 135 milhas. 23 horas e não sei quantos minutos correndo direto. Imagina quantas vezes deu vontade de se jogar no chão, né? Ou seja, o Senhor é a tua sombra. Sabe quando você não estiver mais aguentando, quando a gente estiver mais aguentando, né? E com vontade de desistir, seja do que for, o Senhor é a tua sombra. Ele vai te dar o refrigério necessário. A tua direita não somente ele vai te dar o refrigério necessário, mas ele vai lutar ao seu lado. Ele não está atrás de você. Ele não está atrás te vigiando, nem está simplesmente na frente te seguindo. Ele está caminhando junto com você. E sabe de uma coisa? Quando você estiver não querendo mais caminhar porque não está aguentando mais, ele está ao lado. Ele vai te abraçar pela cintura assim, vamos mais um pouco, né? E você vai, né? E o Senhor te guardará de todo mal. Ele te guardará de todo mal. A especialidade do nosso Deus é transformar o mal que às vezes vem sobre nós em bem. Ele transforma o mal em bem. O Senhor guardará a sua saída. Desde que você saiu para começar aquela caminhada, para se colocar diante dele, para se ajoelhar diante dele, para buscá-lo, desde que você começou a caminhar para buscar ao Senhor, ele vai estar junto com você. Ele vai te guardar até você encontrá-lo. O Senhor te guardará desde agora e para sempre. É interessante e triste também. E muitos povos estão adorando deuses revoltados. E se não pagar aquela promessa, se não fizer aquela oferenda, se não pagar aquela penitência, ou se não fizer aquele sacrifício, e em alguns casos sacrifícios horripilantes, né, de ficar pendurado por ganchos pela carne, nosso Deus não quer nada disso. Ele quer simplesmente que a gente esteja caminhando na direção dele. Ele está ao nosso lado e ele está cuidando de nós. Muito ao contrário de qualquer outro Deus. Ele está com o chicote na mão para castigar se não fizer do jeito dele. Nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. E olha que ele sabe tudo que a gente já fez, tudo que a gente já pensou, tudo que a gente ainda pensa, ele conhece tudo. E ainda assim, ele é misericordioso. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor permita que nesse início de 2026 a gente esteja saindo, né? Estejamos partindo para uma nova caminhada na presença dele e que culmine um encontro profundo, um encontro verdadeiro com ele. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a cada um de nós segundo as necessidades. Ele conhece dos nossos corações, ainda bem que não nos abençoa de acordo com o que desejamos, ele abençoa de acordo com o que necessitamos. Obrigado a cada um dos amigos e amigas da Thalita, né? E do Gabriel que estão aqui. A igreja está até mais bonita hoje, não está? Vocês concordam? O Senhor abençoe cada um de vocês, viu? Queridos, esse Deus que está conosco em todo o tempo,
Esse Deus que nos guarda, Ele é aquele em quem nós podemos descansar. Eu convido você a se colocar de pé mais uma vez nessa manhã, porque nós vamos louvar o nome do Senhor Jesus, declarando que mesmo que as circunstâncias ruins venham, mesmo estejamos no meio de uma tempestade, nós podemos olhar para o Senhor e saber que Ele está conosco, e saber que nós podemos descansar, porque nós temos um Deus conosco, um Deus presente em todo o tempo. Ele é quem nos guarda, Ele nos cobre com o seu poder, com a sua graça. Nós louvamos a Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós estamos seguros, firmados nesse Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e nossa alma. Espere e descansa nele. Minha alma está segura em ti. Sabes bem quem Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, nós, ó Pai, te agradecemos por tudo que nós temos experimentado contigo, Senhor. Quantas bênçãos nós não podemos medir, nós não podemos contar, ó Pai, mas o Senhor tem nos proporcionado em todo o tempo, tem nos dado saúde, tem sustentado o teu povo. Sabemos que nada tem faltado, ó Pai, e sabemos que isso é pelo Senhor. O Senhor nos mantém de pé, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estar aqui na tua casa nessa manhã, de erguer nossas vozes com liberdade, mais louvores a ti, ó Pai, de ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pois sabemos que em muitos lugares nossos irmãos não têm essa liberdade, muitas vezes nós não damos o devido valor, mas nessa hora queremos te agradecer. Te agradecer, ó Pai, porque é privilégio nosso te adorar. Que Deus receba as nossas vidas, que as nossas famílias também estejam entregues no teu altar, e que nós possamos todos os dias viver a tua palavra e saber que nós podemos, ó Pai, obter socorro somente em ti. Levar nossos olhos para os montes, saber que o Senhor é esse Deus presente que luta por nós, e por isso nós temos vitória, Deus. Muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou e nós podemos hoje descansar, confiar e ter a certeza de que breve estaremos contigo, como ansiamos esse dia, ó Pai, que o Senhor virá nos buscar. E Senhor, agora que o Senhor nos conduz em segurança para os nossos lares, o Senhor nos dê um dia, Pai, abençoado, que seja na tua presença. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, e que logo mais à tarde nós possamos estar aqui, nesse mesmo espírito de adoradores, para prestar novamente o nosso culto genuíno ao Senhor. Te agradecemos por tudo, ó Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vão com Deus, queridos. Não se esqueçam que aqui ao lado nós temos a nossa cantina. Aproveite esse tempo de comunhão, de estarmos juntos e também de abençoar a nossa MCL. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as